Depois da semana mais turbulenta da campanha eleitoral para a Prefeitura aqui de São Paulo nesse ano, a pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira aponta um cenário estável. Repórter Álvaro Nocera chegando, quais os números do Datafolha dessa quinta-feira? Tudo bem, Álvaro? Boa noite para você, bom trabalho. Boa noite, Thiago. A nova pesquisa Datafolha aponta um empate duplo na liderança, mas dentro da margem de erro. A nossa produção preparou uma arte, então vamos a estes números. Ricardo Nunes, do MDB, está na frente com 27% das intenções de voto. Na sequência, Guilherme Boulos, do PSOL, com 26%. Na terceira colocação, Pablo Marçal aparece com 19 pontos. Tabata Amaral vem com 8%. José Luiz da Atena, do PSDB, 6%. Marina Helena, do Novo, fecha os 6 primeiros com 3% dos votos. Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, tem 1%. Ricardo Senese, da Unidade Popular, e João Pimenta, do PCO, não pontuaram. Altino Prazeres, do PSTU, não foi citado. Branco, nulo ou nenhum, 6%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Thiago. Como é que está a oscilação dos candidatos? Como é que ficou na comparação com a pesquisa anterior? A nova pesquisa ela apresentou muita oscilação com relação às duas pesquisas anteriores. Vamos aos números. Ricardo Nunes saiu de 22% para 27% e se manteve com 27%. Guilherme Boulos, do PSOL, subiu de 23% para 25% e agora 26%. Pablo Marçal, do PRTB, apresentou queda. O empresário estava com 22%, foi para 19% e se manteve. Tabata Amaral saiu de 9%, caiu para 8% e agora continua com 8 pontos. José Luiz da Atena, do PSDB, seguiu o mesmo caminho. Ele estava com 7%, caiu para 6% e ficou estagnado. Marina Helena registrou 3% nas duas últimas 3 pesquisas. Thiago. E, Álvaro, aquela questão, os índices de rejeição mudaram muito ou não? Como é que estão os números? Mudaram sim, os índices de rejeição podem até definir a eleição aqui em São Paulo. Pablo Marçal viu sua rejeição aumentar 3 pontos, saiu de 44% para 47%. Boulos também cresceu o índice de rejeição, de 37% para 38%. Da Atena saiu de 32% para 35%. Ricardo Nunes subiu 2 pontos percentuais, de 19% para 21%. Tabata Amaral apresentou queda de 16% para 14%. Thiago. Isso, os números da pesquisa Datafolha com o Álvaro Nocera. Bom trabalho para você até daqui a pouco. E só lembrando que a pesquisa Datafolha, que foi divulgada nessa quinta, foi realizada entre os dias 17 e 19 de setembro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos aqui na cidade de São Paulo. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Claro, rodando os nossos comentaristas para falar sobre essa pesquisa, como a Dora Kramer não gosta muito de eleição, eu vou fazer a pergunta para o Cristiano Vilela, então. Ô Vilela, esses números, o que é mais preponderante, levando em conta do que nós tivemos no domingo passado, né, com o debate da TV Cultura, e esses números agora vão se cristalizando, passando já alguns dias, como que o eleitor encarou aquilo lá atrás? Pois é, Thiago, a gente percebe pelos números, aliás, confirmando os números da pesquisa recente, salvo engano, da Quest, que foi divulgada ontem, vem confirmando que Pablo Marçal, ele foi talvez o grande derrotado desse episódio. Existia um empate técnico entre os 3 primeiros colocados e, de acordo com os números dessa pesquisa, há um certo descolamento, onde Pablo Marçal ficaria um patamar abaixo em relação a uma disputa de empate técnico praticamente entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Os demais, talvez da Atena, que poderia ou se vislumbrou que pudesse ter ali um acréscimo no seu percentual, um crescimento nas pesquisas, mas de acordo com o Datafolha permaneceu tudo como estava, com o mesmo percentual de antes do episódio da cadeirada.
Bom, Dora Kramer, claro que a gente analisa esses números, a tal da fotografia do momento, mas é interessante, a gente falava aqui quando você esteve em São Paulo para as nossas sabatinas, a gente comentava muito sobre a rejeição, né? Se você tem 3 candidatos praticamente empatados, a rejeição pesa muito mais do que se são apenas 2, não é isso? Sem dúvida alguma, porque o dado importante, primeiro, o episódio da TV Cultura, da cadeirada, não mexeu na intenção de voto, mas mexeu na rejeição. Quando o candidato mexeu muito forte no Pablo Marçal, porque ele estava com 47, estava com 44 no anterior, mas em agosto ele estava com 30. Então você tem menos de 2 meses, no transcorrer da campanha, ele subiu 17 pontos em rejeição. Ele tem 19 de intenção de voto e 47 de rejeição, mais que o dobro de rejeição. Então é uma situação muito difícil. E aí, gente, eu me perguntando que amanhã tem mais um debate, né? E aí fico curiosa de ver se o Pablo Marçal vai se render ao número, às pesquisas, e aí dar uma calibrada ali na sua performance, que parece que está cansando, né? Está cansando e sendo rejeitada. Ou se não, se ele vai ignorar, achar que as pesquisas estão erradas e vai continuar naquela toada. Eu acho que essa pode ser a grande mudança. E outra, com essa oscilação dele para baixo, nesse próximo debate, tudo indica que Boulos e o Nunes, prefeito e o deputado, realmente vão procurar se confrontar, porque aí está sendo jogada ou as 2 vagas do segundo turno, certamente uma vaga no segundo turno. E um outro ponto, Dora, que chama atenção, antes da entrada de Datena e de Marçal nessa campanha, se falava muito de Tabata Amaral, que ela poderia ser a terceira via, mas é interessante que os números mostram, né? A rejeição dela é baixa, mas ela não tem rejeição ou pouca rejeição, mas também não consegue os votos, né? Fica naquele número que não sai daquilo. Pois é, isso diz respeito ao eleitorado, que adora dizer que gosta de proposta, adora dizer que não gosta de baixaria, que não vai na hora do vamos ver, gosta de dizer que não está a fim de polarização, mas na hora do vamos ver, na hora de escolher ali um candidato, presta muito mais atenção em quem tem mais visibilidade, em quem materializa ou personifica esse embate, né? Porque a Tabata é uma candidata mesmo de conteúdo, pelo menos eu vejo assim, essa é a minha opinião, ela é de conteúdo. E isso não causa emoção num ambiente muito contaminado, muito pautado pela emoção. De qualquer forma, a Tabata, assim, vocês lembram do Guilherme Boulos, naquela eleição passada? Foi para governador, né? Que a gente dizia, ele vai sair maior do que entrou. Perdeu, mas perdeu ganhando. Eu acho que com a Tabata vai acontecer a mesma coisa, porque a visibilidade e tal, eu acho que ela tem 30 anos de idade, vamos combinar, né? Tem um futuro pela frente. Eu acho que sai daí, pelo menos, sei lá, vai que a pesquisa não está correta e, de repente, ela dispara. Mas, se isso não acontecer, acho que sai uma grande promessa da política. E dentro disso, Vilela, só para a gente fechar, é interessante porque, como a Dora falou, ela apresenta as propostas, mas o eleitor não se encanta tanto por isso, mas também rejeita a baixaria, né? Isso é curioso. Exatamente, você vê, acompanhando todos esses debates, né, a repercussão na imprensa que analisa quem ganhou e quem perdeu, a análise técnica, ela é sempre majoritariamente demonstrando que Tabata Amaral foi a que teve mais conteúdo, que demonstrou mais propostas, que se saiu melhor. Mas, nesse momento, esse trabalho não está sendo ainda reconhecido em termos de números. Agora, estamos nas eleições de São Paulo, tudo pode acontecer. Há uma semana nós não imaginaríamos tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias e ainda faltam 17 dias até as eleições, o que na política e numa eleição combativa como essa aqui de São Paulo é uma eternidade.